Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Vanessa, eu sou bióloga e eu trabalho para proteger os macacos. Eu trabalho com algumas espécies. Uma dessas espécies de macaco que eu trabalho se chama sagui caveirinha. Ele tem esse nome porque ele tem essa manchinha branca na cara, no rostinho, que lembra uma caveira. O outro macaco que eu trabalho se chama muriqui. Ele é o maior macaco do Brasil. Ele é um pouquinho maior que vocês, então imagina o tamanho dele. Ele é bem grande, né? Eu trabalho para ajudar esses macacos a proteger eles, já que eles estão sumindo da natureza. Triste isso, né? Vocês sabiam que eles são muito importantes para a gente? Quando eles estão lá comendo as frutas lá no meio da floresta, quando eles pulam de galho em galho, a semente que tem nessa fruta cai no chão. E isso ajuda a gerar uma nova árvore. E as árvores são muito importantes para a gente, né? Outro fator importante que eles nos ajudam é porque eles também adoram se alimentar de insetos, tipo baratas, grilos, e isso vai diminuindo esses insetos na nossa casa. Olha que maravilha! Tá vendo como eles são muito importantes pra gente? Agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram pra gente conversar e aprender mais sobre os macacos, tá bom? A primeira pergunta é do Davi Luca. Ele perguntou: quais são os nomes dos macacos que existem aqui no Brasil? Muito boa a sua pergunta, Davi Luca. A gente tem 139 espécies diferentes de macacos, é muita coisa, né? Então eu vou citar só alguns nomes que são os que a gente mais conhece, porque se eu fosse falar os 139 nomes, a gente ia ficar aqui o dia inteiro. A gente tem os micos, que são os que vocês conhecem aí da escola. A gente tem o macaco prego, o macaco aranha, o mico-leão dourado. A gente tem o sauá, o muriqui e os saguis. Outra pergunta muito legal foi a do Vitor. Ele perguntou: por que na escola tem muitos micos? Para eu responder essa pergunta, é importante falar para vocês que não é legal, não é bom a gente ficar alimentando os macacos, nem mesmo com frutas. Porque quando a gente alimenta, eles acabam se acostumando à nossa presença e ficam só perto das nossas casas, da escola. E isso pode trazer vários prejuízos para esses macacos. Como, por exemplo, quando eles ficam muito na cidade e não vão mais para a floresta, eles não conseguem mais caçar sozinhos, porque eles estão acostumados a gente ficar alimentando. Outro fator é que os cachorros e algumas aves que ficam nas cidades podem acabar atacando esses macacos e eles morrerem. E também quando a gente fica alimentando, seja com a nossa alimentação, né, com biscoito, com chips e até mesmo com frutas, esses macacos eles podem ter cáries, podem ter dor de barriga, podem ter problema no coração e acabar morrendo. Então, tudo que eles precisam se alimentar está na floresta. Então, a gente não precisa alimentar esses macacos porque eles sabem se virar sozinhos na natureza. E quando a gente alimenta, acaba que eles ficam acostumados e aí ficam só na escola, ficam só nas nossas casas. Então, não é importante, não é interessante a gente dar esses alimentos para eles. A outra pergunta foi a do Lucas. Ele perguntou: como os macacos dormem? Muito boa a sua pergunta, Lucas. Os macacos dormem em cima das árvores, um do lado do outro, bem agarradinho. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso para se proteger do frio e de predadores. Predadores são aqueles animais que comem os macacos, né? Alguns desses predadores são as cobras, as onças e algumas aves grandonas. A Bela também fez uma pergunta super interessante. Ela perguntou se é verdade que os miquinhos têm veneno na boca. Não é verdade não, Bela. Os macacos não têm veneno. Alguns animais, como as cobras, elas possuem veneno para afastar os predadores, né? Então, para se proteger desses predadores e também para capturar e comer alguma presa. Mas não é o caso dos macacos, porque eles não possuem nenhum veneno. A Janine e o Gustavo perguntaram onde os macacos se abrigam. Muito legal a pergunta de vocês. Eles se abrigam em cima das árvores e eles têm preferência por árvores grandes, altas e que possuem muitas folhas. Por quê? Porque são nesses lugares que eles se abrigam e se protegem do frio, do vento e da chuva. Então é por isso que a gente precisa proteger também as florestas. O Juan também fez uma pergunta muito interessante. Ele perguntou: como os macacos conseguem pular de um cipó para o outro se eles estão longe do cipó? Os macacos conseguem pular para lugares mais distantes porque eles são fortes, eles têm os músculos do corpo forte
E, além disso, eles possuem a perna comprida em relação ao tamanho do seu corpo. E outro fator é porque eles possuem uma cauda longa, e essa cauda ajuda eles a impulsionar, né, a lançar o corpo para lugares mais distantes. Então, por isso que eles conseguem pular de galho em galho. A Ana Laura também fez uma pergunta bem legal. Ela perguntou onde os macacos se alimentam. Eles se alimentam nas florestas, que tem tudo o que eles precisam e que eles gostam. Então, eles adoram comer frutos da floresta, flores, sementes, insetos, como eu disse, as baratas, grilos, e eles também adoram comer sapinhos. Vocês sabiam que os macacos não gostam de banana? Isso foi algo que a gente criou, né? Nós humanos achamos que eles gostam de comer banana. Mas todas essas frutas que a gente alimenta, banana, manga, tem muito açúcar. E isso pode prejudicar esses macacos, né? Com cáries nos dentes e aí futuramente os dentinhos caírem e eles não conseguirem mais se alimentar. E também pode dar muita dor de barriga. Então por isso que eu falei que não é legal a gente dar comida para eles, nem mesmo frutas. A Renata também fez uma pergunta muito legal. Ela perguntou o que eles gostam de fazer. Eles gostam de brincar com a família, eles gostam de pular de galho em galho, eles gostam de cantar. E outra coisa que eles adoram fazer é catar carrapato e piolho um no outro. Vocês acreditam nisso? Quando eles fazem isso, eles estão mostrando carinho um pelo outro. Além disso, quando eles ficam catando esses carrapatos, ajuda aí a prevenir doença como a doença do carrapato. A última pergunta foi a da Laura. Ela perguntou quantos filhotes os macacos podem ter. Muito legal a sua pergunta, Laura. A maioria das espécies de macacos tem apenas um filhote, mas os micos, esses que estão na escola, eles conseguem ter 2 filhotinhos, ou seja, são gêmeos. É legal, né? E aí esses filhotes, quando eles nascem, eles ficam nas costas da mamãe ou do papai. E aí só depois, quando eles ficam mais velhos, que eles começam a pular de galho em galho. Essas foram as perguntas que vocês me fizeram e eu amei falar um pouquinho dos macacos e falar de como eu trabalho. E hoje, então, a gente viu como é importante a gente proteger as florestas, proteger as espécies de macacos, e eu conto com vocês, né? Eu conto com vocês me ajudando a proteger esses macacos porque eles são muito importantes pra gente. Então, vocês podem conversar com a família de vocês, com os vizinhos e explicar tudo o que vocês aprenderam hoje. Depois vocês me contam qual é a espécie de macaco que vocês mais gostam. Combinado? Muito obrigada, foi ótima a nossa conversa, um abraço e até mais!